ontem, por exemplo, eu entendo o que você estava falando, eu estava no carro, minha mãe é uma pessoa calmíssima, né? Eu estava no carro levando minha mãe na rodoviária, eu vou passar na Avenida do Estado, aí tinha assim, vários caminhões fechando, o cruzamento todo. Aquilo assim, ó, ninguém assim, anda pra lado ninguém andava nenhum. pra lado nenhum. E eu parada no trânsito, né, normal, minha mãe do lado começou a se estressar. Começou a se estressar e eu falei assim, gente, por que ela tá crescendo aqui do lado, né? Ela já se arrumou, já cresceu. Passa. Eu falei, mas não dá pra passar, pra fechar o cruzamento. Então, mas aí você vai e fecha o cruzamento. Eu falei, você não tá me ensinando isso. Você não tá me ensinando, nessa altura do campeonato, você não tá me ensinando a fechar o cruzamento. Aí ela falou assim, não, filha, eu não tô te ensinando a fechar o cruzamento, mas é um absurdo, esse caminhão. Eu falei, mas você vai ficar nervosa com isso? Exatamente. E ela começou, né? Exatamente. Aí eu falei assim, o que foi? Né? Qual é o horário do teu ônibus? Aí ela me falou, ela tava com muita pressa. Aí sai uma coisa que eu não tinha visto, né? Que eu não vejo ela normalmente. Sai uma, né? Ela sempre fala, calma, né? Espera. Sai uma coisa de lá de dentro, né? Eu entendo o que você tá falando, né? Exatamente. Duvido que ela com 1,60 m que ela acha que ela tem, mas ela tem um pouco menos de 59, com menos de 1,60 m, que ela ia sair do carro e falar, gente, vamos sair daí, vamos, como é que você fechou o cruzamento? Mas dentro do carro ganha um poder, ganha né? Um poder. Cresce. E conforme o carro ainda cresce mais ainda. Então, isso tudo é uma falta de educação para o trânsito. Né? Por que a gente não vê isso nos Estados Unidos, na Europa? Você vê, assim, um volume bem menor. Tá? Por quê? Porque lá existe realmente. Eu cheguei primeiro na rotatória, eu sou o primeiro a sair. Existe, isso é faixa de pedestre, você vai atravessar lá, você vai ser respeitado. Agora isso está mudando, não está, Renata? Você já viu que o brasileiro está começando a respeitar a faixa de pedestre? Eu não acho. Sabe o que eu acho? Eu concordo com você. Nós estamos, o motorista está. Mas o pedestre. Ah, não, é o motorista, não, é o motorista. Porque assim, aí o pedestre ganha poder se agora. Joga na frente. Não, concordo com você. Tô vindo pra cá, mas né? Passando no sinal aberto, um pedestre passa na minha frente com uma cara de bravo, do tipo, é meu direito. Eu fiquei pensando, mas gente, eu juro que eu vi o sinal verde. O sinal estava verde. Exatamente. Então eles estão ganhando, o pedestre está ganhando agora, poder. O motorista, ele tá começando a ter medo da multa, da coisa, e é tal história. Ou vai mudar de comportamento porque tá doendo no bolso, ou porque vai ser educado a mudar de comportamento. É verdade. Olha, na verdade, eu não sou tímida. O problema é que eu tenho dó do meu dinheiro. Eu trabalho muito pra ganhar. Eu tenho dó de ficar pagando multa. É por isso que eu não fico sendo multada. Raramente, né? Acho que eu recebi 3 multas na vida. Por quê? Porque eu tenho medo mesmo de dói no meu bolso. Né? Mais comprar uma roupa nova do que dar dinheiro. Agora me fala uma coisa, Cecília, isso que eu falei que eu ia te perguntar. Lógico, a gente estava falando dessa questão do marido e da mulher. Quando o marido começa a ver que a mulher está dirigindo, ele tende a atrapalhar o processo, porque isso alimenta a relação. Também não tem uma coisa, e lógico, né? Aí só por essa tua fala a gente percebe que tem uma questão muito simbólica do dirigir, né? Foi o que você falou. Dirigir faz com que a gente ganhe uma liberdade muito grande em atitudes, etc. Uma pessoa que não dirige, você pensa da forma contrária também, do aspecto simbólico do não dirigir, como uma tentativa, uma defesa mesmo para não ser livre, e que não ser livre é protecional, protege a pessoa de diversas coisas. Não é assim, todo mundo, tá? Mas existe sim, existem pessoas que não querem se impor na vida, não querem, sabe? Por quê, né? É o medo, aí não é o medo de dirigir, é o medo que esse comportamento pode trazer para ela, né? Então tem. É gozado que na direção tem de tudo, né? Tem pessoas que falam assim, não, eu não dirijo um carro porque eu não sei dirigir minha vida, né? Esse aspecto básico, simbólico que a gente pensa na questão da direção. Mas isso não é verdadeiro. Tem muita gente que decide a vida totalmente, que faz de tudo e não dirige, né? Então, assim,
quem cuida de medo de dirigir ou de transtornos em si, dentro da direção veicular, você encontra de tudo. Que pode estar desde esse aspecto simbólico de medo de dirigir a própria vida, até dentro de uma relação de dependência com o marido. E a gente, são casos extremos, mas como o programa é o assunto do programa, às vezes a gente chama isso de ganho secundário. Eu não vou dirigir porque se eu dirigir, meu marido vai perceber que eu não dependo mais dele e vai me largar, tá? Então eu chamo isso de ganho. Ela fala que ela quer dirigir, mas o ganho secundário é não dirigir. Ela está ganhando a atenção do marido, tá? Então ela nunca vai dirigir. Por quê? Porque não é que ela tem medo de dirigir. Ela tem medo de perder o marido. Ela quer controlar. Ela quer controlar, né? Então tem os ganhos secundários que você vê no processo terapêutico e que você vê, não, eu tenho medo, não é medo. E aí o trabalho que vocês fazem, né, a gente estava conversando, de terapia cognitivo-comportamental, para trabalhar, assim, tudo, desde o medo até a ansiedade, qual que é essa fobia, por quê, de onde vem, tá na relação, não tá na relação, tudo. Então, a gente trabalha mais o comportamento, tá? Como a gente trabalha, tá? A gente trabalha, a primeira vez que a pessoa vai lá, ela faz uma entrevista, lógico, a gente chama de entrevista psicológica, e aí a gente conhece a vida dela, a história de vida dela, a história com o carro e a história com medo. Tem 3 histórias essenciais pra gente conhecer aí. A história de vida dela, com o carro e com medo, tá? Porque ela pode ter medo de várias outras coisas, ou ela não tem medo, mas tem uma história trágica de carro que às vezes ela nem se liga que é por causa daquilo. Não associa, né? Não associa, né? Tem pessoas, eu já peguei pessoas, não foram nenhuma nem duas, que tem medo de dirigir porque mora num lugar estratégico que vê muito acidente, sabe? Que já viu morte, tal e coisa. Pessoas que moram próximo de esquinas, Então a pessoa ela nunca se envolveu, mas ela vê gritos, ela vê bombeiro, tal e coisa, às vezes a infância dela toda. Então ela tem um trauma daquilo e não teve nada a ver com ela. Ela não perdeu pai, ela não perdeu mãe, ela nunca sofreu um acidente, né? Então, aí, além de conhecer essa história, a gente também faz uma avaliação técnica, tá? Uma avaliação do quanto ela sabe dirigir ou quanto a pessoa não sabe dirigir. Isso no carro? Isso no carro, tá? E depois... É carro de autoescola? Curiosidade, aquele que tem o pedal do lado do instrutor? É tipo um carro de autoescola. É tipo um carro de autoescola, mas não é porque as clientes são habilitadas, né? Nossas... Então... Todas têm que ser habilitadas, ou não? Quando não é habilitada, aqui em São Paulo, o Grupo Cecília Bellina tem uma autoescola que é para não habilitadas com medo. Então primeiro habilita, depois faz o processo. Ou já faz o processo na habilitação. Entendi. Tá? E quando a gente não tem autoescola, a gente faz só o lado emocional. Porque aí, por exemplo, em BH... Aí faz só o emocional e faz o prático na autoescola. Porque assim, o medo ele tem que ser enfrentado. Você mais psicóloga também sabe isso. Seja medo de que for, tem que ser enfrentado. O único modo de você perder o medo é o enfrentamento. Mas eu tenho medo de elevador. Vamos enfrentar o elevador. Eu tenho medo de altura. Vamos enfrentar a altura. Como enfrentar, Cecília? Gradativamente. Tem medo de elevador, não vá querer ir pro 20º andar de uma vez só. Né? É de pouquinho em pouquinho. Então, a gente acredita que para a pessoa perder o medo de dirigir, ela tem que enfrentar, tá? Só que aí que está a grande diferença do medo de dirigir. Para
perder o medo, ela vai ter que enfrentar. Então ela não pode chegar no meu consultório e ela falar, eu tenho medo de falar assim, então enfrenta, chega na tua casa hoje e dá uma volta de carro. Eu não sei se essa pessoa sabe dirigir. Eu não sei se o medo dela é medo porque ela não sabe dirigir. Ela tem medo dela dirigindo. Então eu não posso dar esse conselho, tá? Então eu vou enfrentar junto com ela. Primeira vez, a gente chama de avaliação. A gente vai pro carro e vê se ela sabe dirigir, ou não. Sempre uma psicóloga. Se ela sabe dirigir, se ela não sabe dirigir, se ela sabe dirigir, não confia nela, se ela não conseguiu aprender, ver o que e os sintomas físicos. Porque a pessoa na cadeira, ela tá legal. Ela sentou no banco, ela se transforma, né? Ela começa a suar, ela começa a tremer. Então eu tenho que ver tudo isso. E depois a gente propõe para ela, toda semana, tá numa aula prática e tá num grupo terapêutico. É o processo que eu mais gosto. Existe o processo da psicóloga sempre no carro, existe o processo de um acompanhante psicológico no carro e individual com a psicóloga, mas eu gosto desse processo. O grupo terapêutico, aquilo lá, vigilantes do peso, a AAC, ajuda o grupo terapêutico e a parte prática. Então, ela toda semana faz a parte prática. Que é a habituação, né? Que é a habituação. Primeiro a aprendizagem. Claro. Se não existir aprendizagem, é aprendizagem. Depois a habituação, né? Então, eu começo com a aprendizagem, depois eu vou pegando ruas mais movimentadas, até chegar no estrado. Tá? E aí a habituação. Aí quando ela tá bem, aí ela passa tudo isso pro carro dela. Né? Aí ela passa sozinha. E toda semana acompanhada com o grupo terapêutico. Porque não existe coisa melhor do que você entrar numa sala e ter 8, 5, 7 pessoas que sentem a mesma coisa que você. Porque fora disso, a você pessoa fica maravilhado com o outro. Você fala assim, mas não sou só eu que sinto isso na vida. Fora do grupo ela é única, ela é um ET na família. Ele é um ET e no serviço. Também. Ela é um ET. Né? Tem muitas pessoas que escondem no próprio trabalho que não dirige. Né? A família às vezes não dá muito, mas no trabalho tem muitas pessoas que escondem. Acho isso uma deficiência. Então, não, eu dirijo, porque você não vê, todinho disso. Não, tá com pneu furado. Sabe? Então inventam, né? Que não assumem que não dirigem porque acham que isso vai desmerecer ela. Claro, sente como uma deficiência, que é o que a gente estava falando. O Neto pergunta o seguinte: o preconceito contra as mulheres no volante pode influenciar esse medo? Então, assim, as mulheres já sofrem mais preconceito, né? Como se dirigir pior. E o Neto é das 20 horas, né? O Neto é das 20 horas. Poderoso, já bateu 20 vezes. Olha, que você não conta que você também tem preconceito com mulher no volante. Não, Netão, gente. Não, mulher no volante, segurança constante. Guarda isso. Neto, então deixa eu pensar uma comparação com o Neto. Ele bateu 20 vezes. Eu não bati nenhuma em 18 anos que eu dirijo. Isso quer dizer que mulher no volante, segurança constante. Então tá, Neto, tá respondida a sua questão. Tem outra, mulher no volante, perigo distante. E olha, eu vou achar a marca até o fim do programa. Ele provoca, todo programa dá uma provocada. Olha, como tem a ver esse preconceito de mulher no volante, como tem a ver de elas não enfrentarem por medo do preconceito. Tá? A primeira coisa que elas falam é: eu não vou, de repente vem um homem mandar eu pilotar fogão, isso é horrível. Então tem sim, esse preconceito contra a mulher dirigindo atrapalha, sim. Atrapalhar a terapia, por isso, né? Então, a hora que você vê um carrinho com alguém treinando, por favor, viu? Se você bater, então vai ser difícil, mas mantenha-se longe, tá?